Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estavam fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus quer trazer para o nosso coração aquele que nos faz estarmos apaixonados por Jesus Cristo. O Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo, depois da sua ascensão, que nós vimos no domingo passado, que Ele nos envia o Espírito Santo. Por que Ele nos envia o Espírito Santo? Por quê? Porque nós não sabemos amar. Jesus veio e nos experimentou. E Jesus percebeu que nós não sabemos amar como Ele nos amou. Jesus veio, sofreu decepção, sofreu mentiras, calúnias, viu pessoas sendo machucadas, viu pessoas sendo julgadas. E Jesus mostrou para nós como nós temos que ser a partir dele, como ele nos ensinou, da forma que ele nos mostrou, na forma que ele preparou para nós, mostrando com a sua própria vida. Mas com tudo isso, depois que nós vimos que ele foi crucificado porque nos amou, ele apareceu para os discípulos, apareceu para um monte de pessoas, ele sobe aos céus, mas nos promete que ele nos enviaria o Espírito Santo. Mas por quê? Deus Pai criou o mundo, criou-nos, fez tudo belo, trouxe o seu Filho Jesus para nos mostrar o quão é importante nós vivermos nesta vida dentro do amor do Pai. E agora Ele sobe ao Pai e nos envia
o Espírito Santo para nos dar capacidade de amarmos. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de amar. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de olhar corajosamente para o mundo e percebermos o quanto nós precisamos experimentar profundamente a copiosa graça de Deus no Espírito Santo. Quem de nós aqui sabe amar? Talvez você diria assim: Padre, eu sei amar. E eu diria assim: claro, mas não plenamente, porque se nós amamos um e não amamos o outro, então nós não sabemos amar na totalidade que Jesus nos ensinou. Porque Jesus amou a quem o amava e amou a quem não o amava. Então, nós ainda estamos aprendendo a amar quem nos ama e quem não nos ama. Eis aí o grande desafio: amar quem não nos ama, desejar o bem para quem deseja o mal para nós, caminhar com sacrifício para quem não merece. Quantos de vocês, ou quantos de nós, já vimos os nossos filhos crescidos e hoje os nossos filhos fazem tudo aquilo que nós não ensinamos, nos decepcionam, vão por caminhos que nós não traçamos para eles, e nós o amamos assim mesmo, nós o amamos desse jeito. E por quê? Porque a parcela do amor, que é o Espírito Santo, já habita em nós, porque é a grande parcela do amor. Porém, nós não absorvemos a totalidade desse amor do Espírito Santo, porque existem pessoas que nós ainda não amamos, existem pessoas que nós temos dificuldade de perdoar. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. E aí é porque nos falta a plenitude do Espírito Santo, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a suportar aquela pessoa mais difícil que convivemos, que possa estar na nossa casa ou não, que possa estar na nossa igreja. Quantas pessoas difíceis estão na igreja, não é? Quantas pessoas difíceis, quantas pessoas que celebram a Eucaristia, que ouvem falar do grande amor de Deus, mas a sua vida não se permite ser atingida na totalidade desse amor. Por isso o Espírito Santo vem em nosso socorro, por isso o Espírito Santo vem sobre nós, por isso que Jesus disse: olha, eu preciso que eu vá, porque eu indo, o Espírito Santo virá sobre cada um de nós, ou cada um de vós, e vos mostrará como o Espírito Santo vem, como o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos relembrará. O Espírito Santo vai nos relembrar tudo aquilo que Jesus falou e fez. O Espírito Santo vai nos recordar. E quando o Espírito Santo vem nos recordar, vem nos lembrar que Jesus amou, que Jesus perdoou,
nós começamos a entender que nós temos que imitar o nosso Senhor Jesus Cristo em todo tempo e em todo lugar. Em todo tempo e em todo lugar. Só assim nós vamos absorver na totalidade o Espírito Santo de Deus, que chama a cada um de nós a amar. E o amor que o Espírito Santo nos chama é o amor de Jesus. E como é que é o amor de Jesus? O amor de Jesus é um amor sacrificial. É um amor que se derrama na totalidade da cruz. É um amor que se entrega por quem não merece, por alguém que não mereça. Quem de nós aqui, que um ladrão vem e rouba o seu celular e você de repente na rua reconhece esse ladrão e tem um policial do teu lado, o que você faz? Vai rezar por ele, vai entregar ele ao policial. Ele roubou meu celular. O amor de Jesus é um amor sacrificial, é um amor que nos faz rezar, mesmo por aquela pessoa que nos prejudicaram. É esse amor, é essa ação do Espírito Santo sobre nós. É essa ação do Espírito Santo sobre nós, rezar por aquela sua cunhada, língua de trapo, fala mal de você, rezar por aquela vizinha fofoqueira, cobra, rezar por ela, porque quando nós rezamos pela pessoa que nos faz mal, é porque o Espírito Santo habita na totalidade de Deus em nós. Por isso, amado irmão, deixe o Espírito Santo agir em você. Peça ao Espírito Santo essa graça. Peça ao Espírito Santo esse novo olhar que hoje eu e você, nós precisamos ter na nossa vida de católicos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.